Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre a matéria e suas propriedades. O objetivo dessa aula é estudar algumas propriedades específicas da matéria, descrever a matéria como sendo formada de partículas e compreender de que forma a pressão e a temperatura interferem nas propriedades da matéria. Matéria é tudo o que tem massa e volume. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, e volume é o espaço ocupado por uma porção da matéria. Assim, quase tudo que está ao nosso redor e com o que interagimos é matéria. O algodão, usado para fabricar a camiseta, o plástico que recobre a caneta, o ar que os seres vivos respiram, a água que se consome, além de diversos outros exemplos. Intuitivamente, identificamos a matéria a ponto de diferenciá-la. Por exemplo, visualmente é muito fácil distinguir o algodão do plástico. Entretanto, em alguns casos, essa tarefa se torna mais complexa, como é o caso da água e do etanol ou de uma mistura de gases. As possíveis aplicações da matéria também podem gerar dúvidas. Por exemplo, por que os fios elétricos são feitos de cobre? E por que embalagens de alimentos são feitas de plástico? Em que situações é preferível uma embalagem de alumínio a uma embalagem de plástico? Para responder esse tipo de questão, é necessário compreender como a matéria é constituída. Sabemos que a matéria é formada por substâncias e que é possível detectá-las e medir suas propriedades, que são características de cada substância. A massa, o volume, a densidade, a solubilidade, a condutibilidade elétrica e térmica são algumas das propriedades das substâncias. Sabe-se que os oceanos são formados principalmente por água. É claro que um oceano contém mais água que um copo, assim como um copo cheio tem mais água que outro meio cheio, mas até que ponto se pode dividir uma porção de água? Admite-se que a água, como toda substância, é formada por uma unidade básica, uma partícula que não pode ser diretamente percebida pelos sentidos e que é diferente daquelas que formam outras substâncias. É o conjunto desses componentes idênticos que caracteriza uma substância. Em outras palavras, substância é uma porção de matéria que apresenta somente um tipo de componente. Um número extremamente grande desses componentes está presente em uma pequena gota de água. Esses componentes interagem entre si, atraem-se e repelem-se com diferentes intensidades dependendo da sua natureza. Não ficam imóveis nem grudados uns nos outros, mas também certa distância entre si e vibram incessantemente. Essas interações podem variar em razão de interferências externas e por isso pode alterar as propriedades das substâncias. Esse modelo, denominado de modelo de partículas, em que cada componente é entendido como uma partícula, nos ajuda a explicar diversas propriedades observadas nas substâncias, como massa, volume, densidade, solubilidade, condutibilidade elétrica, condutibilidade térmica e propriedades organolépticas. Vamos falar de cada uma. Massa. Como foi apresentado no início, massa é a quantidade de matéria que um corpo apresenta. Quanto maior a quantidade de matéria, maior a massa. Geralmente, essa propriedade é medida em uma balança, em uma unidade de medida do Sistema Internacional, que é o quilograma. Miligrama, grama e tonelada também são unidades de massa frequentemente utilizadas. É possível ter recipientes com a mesma massa de água, de etanol e até de uma mistura dos dois. Portanto, a massa não é uma propriedade adequada para diferenciar as substâncias. É comum no dia a dia as pessoas usarem o termo peso como sinônimo de massa.
Cientificamente, quando nos referimos à quantidade de matéria em determinado corpo ou objeto, um pacote de açúcar, por exemplo, estamos falando de massa. Já o peso é a força que a atração gravitacional da Terra exerce sobre o corpo e que está diretamente relacionada com a sua massa. O peso de um corpo costuma ser mais detalhadamente estudado em física clássica, sendo determinado pela massa e pela aceleração da gravidade da seguinte forma: P igual a m vezes g, onde P é o peso, m é a massa e o g é a aceleração da gravidade. Isso significa que, embora a massa seja constante em um corpo, o peso depende do local onde ele está, já que a intensidade da atração gravitacional varia de um planeta para outro e mesmo de um ponto para outro em um mesmo planeta. Volume é o espaço ocupado por um corpo. Sua unidade de medida no Sistema Internacional é o metro cúbico, mas são reconhecidas e utilizadas diversas outras unidades como o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o litro e o mililitro. Essas duas últimas muito presentes nas embalagens dos produtos comerciais. Assim como a massa, o volume não é uma propriedade adequada para distinguir as substâncias, já que é possível ter recipientes com o mesmo volume de diferentes substâncias, como água, etanol e mesmo uma mistura de ambas. O volume pode variar com a pressão e a temperatura. Um aumento da pressão sobre uma substância pode reduzir seu volume. Isso pode ser explicado se considerarmos que a substância é formada de partículas separadas por espaços. Quanto maior a pressão, mais próximas ficam as partículas, e assim menor o volume. De modo geral, se a temperatura de uma substância for aumentada, seu volume também aumentará. Novamente, esse efeito pode ser explicado por meio do modelo de partículas. A temperatura é uma medida da vibração das partículas. Em temperaturas mais elevadas, as partículas vibram mais intensamente, o que faz com que elas se afastem, resultando no aumento do volume total. A densidade relaciona a massa com o volume de uma substância. De forma intuitiva, afirma-se que substâncias muito densas apresentam grande massa em um volume reduzido. Para fins científicos, é desejável atribuir um valor numérico à densidade, o que é feito dividindo o valor da massa pelo valor do volume, de acordo com a fórmula D é igual a m sobre V, onde D é a densidade, m é a massa e V é o volume. A unidade da densidade deriva das unidades de massa e de volume utilizadas. Assim, embora a unidade do Sistema Internacional para densidade seja quilo por metros cúbicos, diversas unidades são possíveis. As mais comuns são gramas por ml e miligramas por centímetros cúbicos. O que significa dizer que uma substância tem densidade igual a 2 gramas por ml? É o mesmo que afirmar que 2 gramas dessa substância ocupa o volume de 1 mililitro, ou que cada mililitro dessa substância tem a massa de 2 gramas. Um dos fatores que influenciam o fato de um corpo flutuar ou afundar em um líquido é a densidade. Se esse corpo for mais denso que o líquido, ele afunda. Caso contrário, ele flutua. Isso também ocorre quando dois líquidos immiscíveis, como a água e o óleo de soja, são colocados em contato. Essa propriedade é utilizada no controle de qualidade do etanol combustível. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, esse combustível deve ser comercializado com as seguintes especificações: teor mínimo de 94,5% em volume de etanol e teor máximo de 4,9% em volume de água.
Para que o consumidor possa fiscalizar a quantidade do etanol com que abastece o seu veículo, um dispositivo denominado densímetro é acoplado às bombas de etanol nos postos de gasolina. Caso haja mais água do que é permitido por lei, a densidade da mistura aumentará e o densímetro será deslocado para cima, permitindo a identificação do problema pelo consumidor. A partir de 1975, com o início da comercialização do etanol automotivo no Brasil, fiscalizar sua qualidade não era tarefa fácil para o consumidor, porque os densímetros não levavam em conta a variação da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, o combustível se dilata e, consequentemente, sua densidade diminui, alterando a posição do densímetro na bomba. Era necessário consultar tabelas para fazer a correção, um procedimento que a maioria dos consumidores acabava não fazendo. Somente a partir da década seguinte foram desenvolvidos densímetros termocompensados. Esses dispositivos, hoje padronizados e obrigatórios nos postos de combustíveis, apresentam uma coluna com um fluido colorido de vermelho. Quando a temperatura aumenta, a densidade diminui e o densímetro afunda, mas o fluido na coluna interna se dilata e sobe pelo tubo, compensando esse efeito. Solubilidade. O etanol combustível contém até 4,9% de água em volume, ou seja, em 100 ml do combustível estão presentes até 4,9 ml de água. No entanto, o aspecto desse combustível é idêntico ao da água ou do etanol puro. A gasolina automotiva, ou gasolina C, também é uma mistura. Além de ser formada por diversas substâncias derivadas do petróleo, ela é adicionada certa quantidade regulamentada por lei de etanol anidro, ou seja, o etanol isento de água. Caso haja presença de água, ela vai se separar do restante da mistura, o que pode ser detectado visualmente. A propriedade da matéria que explica essas diferenças é a solubilidade. A água é solúvel em etanol, ou seja, ela se mistura homogeneamente, ou seja, se dissolve no etanol. No entanto, ela não se dissolve na gasolina. A água se dissolve no etanol, mas não se dissolve na gasolina. As substâncias presentes na gasolina são incompatíveis com a água e não há dissolução. Por mais que se agite a mistura, a água se separará, formando uma camada no fundo do recipiente, como se fosse água e óleo. A substância presente em maior quantidade em uma mistura é chamada de solvente. No etanol combustível, o solvente é o etanol. A água é o soluto, nome dado à substância presente em menor quantidade. Então, em uma mistura homogênea, a substância em maior quantidade é chamada solvente, a substância em menor quantidade em uma mistura é chamada soluto. O etanol usado como combustível é uma solução, ou seja, uma mistura homogênea na qual as partículas do soluto e do solvente ficam tão homogeneamente misturadas que a composição e as propriedades em qualquer parte da solução são idênticas. Duas amostras de etanol coletadas em uma mesma bomba de combustível, por exemplo, apresentarão exatamente as mesmas propriedades, o que contribui para que não haja variação no desempenho do veículo. A maioria dos solutos possui, portanto, um limite de solubilidade em um solvente, que depende da temperatura e da pressão. Para a maioria dos solutos sólidos ou líquidos, a solubilidade na água aumenta com a temperatura do solvente. A solubilidade de gases em água diminui com o aumento da temperatura. As solubilidades de sólidos e líquidos não são muito afetadas pela pressão. A solubilidade de um gás em qualquer solvente
aumenta com a pressão sobre o solvente. A água apresenta diferentes graus de interação com outras substâncias. Quando há pouca interação, a ação de limpar da água torna-se limitada. Para permitir maior interação entre a água e essas substâncias, utilizam-se detergentes, porém seu uso excessivo pode ocasionar um grave impacto ambiental, comprometendo a qualidade da água, como se vê na foto do rio Tietê, Pirapora de Bom Jesus, em 2007. Quando duas substâncias solúveis entre si são colocadas em contato, o soluto vai gradativamente se misturando ao solvente, até que o resultado seja uma solução, isso é, uma mistura perfeitamente homogênea, cujas propriedades são idênticas em qualquer ponto. Isso pode ser compreendido se considerarmos que as partículas do soluto e do solvente se movimentam aleatoriamente, penetrando de forma gradativa os espaços entre elas, até chegar a uma distribuição homogênea. Como a composição é a mesma em qualquer porção da solução, as propriedades também são. Condutibilidade elétrica. O cobre revestido com plástico é comumente utilizado na fabricação de fios para instalações elétricas. A escolha desses materiais é feita com base em suas propriedades, uma vez que o cobre é um excelente condutor de eletricidade e o plástico é um isolante. A condutibilidade elétrica não é a mesma para os diferentes materiais, indicando capacidades distintas para a condução da eletricidade. Além das propriedades físicas, outros fatores devem ser considerados na aplicação dos materiais. Metais como ouro e a prata apresentam condutibilidade elétrica superior à do cobre, mas o cobre é mais utilizado por razões econômicas, por ser mais barato do que a prata e do que o ouro. Ao tocar diferentes materiais à mesma temperatura, pode-se senti-los como frios ou quentes. Numa atividade experimental, a gente pode ver que o gelo derrete mais rapidamente em uma superfície de metal do que em uma superfície de madeira, apesar de a madeira parecer mais quente. Isso ocorre em virtude da condutibilidade térmica, que é a capacidade da matéria de transferir calor. Quanto maior a facilidade de um material em transferir calor, maior sua condutibilidade térmica. Ao tocarmos o metal, temos a sensação de frio, porque a transferência de energia da pele para o metal ocorrerá mais rapidamente do que a transferência de energia para a madeira. Isso acontece porque os metais têm condutibilidade térmica mais elevada que a madeira ou plástico, por exemplo. O calor é um fluxo de energia. Ele sempre flui dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Assim, quando tocamos em uma superfície, como a do aço, à temperatura ambiente, há transferência de calor da nossa mão para o metal, já que nosso organismo se mantém a uma temperatura a cerca de 36,5 graus Celsius. As partículas da mão são mais agitadas e transferem sua energia para as partículas do metal, que rapidamente aumentam sua agitação. A condutibilidade térmica mede a facilidade com que esse processo ocorre nos diferentes metais. Condutores e isolantes elétricos. De acordo com a condutibilidade elétrica, é possível dividir os materiais em dois tipos principais: condutores, ou seja, materiais que conduzem bem a corrente elétrica, e isolantes, materiais que praticamente não as conduzem. No entanto, essa característica depende da tensão elétrica. Uma luva de borracha, projetada para o trabalho em uma tensão de 220 volts,
comum em grande parte das residências brasileiras, é inadequada para o trabalho em uma linha de alta tensão, que frequentemente ultrapassa os 20.000 volts. Conhecer a condutibilidade elétrica dos materiais é muito importante para projetar equipamentos que garantam a segurança das pessoas que trabalham com equipamentos elétricos. Propriedades organolépticas são as propriedades que se podem apreender com os órgãos dos sentidos, como odor, cor, textura e sabor da matéria. Elas são frequentemente aplicadas em testes nas indústrias de produtos alimentícios e cosméticos para avaliar a percepção dos sentidos que o produto causará aos consumidores. Entretanto, em alguns casos, essas propriedades são inadequadas para identificar certas substâncias, pois, além de dependerem da habilidade humana para o reconhecimento, algumas podem oferecer riscos, como liberar vapores tóxicos e apresentar efeitos corrosivos ou irritantes. Por esse motivo, ainda que a adição de água ao etanol deixe seu odor característico mais fraco, a detecção da adulteração pelo olfato não é adequada. No caso da gasolina, o odor não é um indicador confiável para identificar possíveis adulterações. Essa foi a nossa aula sobre as propriedades da matéria. Um molde de abraços e até mais. Química a favor da vida.